Graça e paz em Cristo Jesus, o Senhor. Que essa palavra te encontre fortalecido no Espírito de Deus, caminhando na presença do Senhor e guardando o seu coração de todo mal. Quero te trazer uma palavra hoje acerca de Jacó, aprendendo com a vida de Jacó. Essa passagem se encontra em Gênesis, capítulo 28, e é bem conhecida. O sonho de Jacó em Betel. Versículo 10. Jacó partiu de Berseba para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você os seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar. Pai eterno, Deus santo, graças te dou por esse dia, pela vida de cada um, pelas nossas vidas, porque o Senhor tece, Senhor Deus, desde a eternidade, planos e propósitos para cada um de nós. Assim como tu fizestes com Jacó, Senhor, tu fazes com cada um de nós. Tu atentas, Senhor Deus, para aquilo que está no nosso coração e é capaz de corrigir todos os nossos caminhos, para fazer prosperar as nossas vidas em ti. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor continue falando conosco, ministrando em nossos corações o poder da tua palavra, o poder de ser transformado e edificado como filho do Deus vivo. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gostaria de considerar aqui a situação de Jacó. Quando esse fato aconteceu, Jacó não era jovem, não, Jacó era adulto. A palavra de Deus nos fala que seu irmão Esaú tinha se casado e seu irmão tinha 40 anos. E ele, consequentemente, tinha a mesma idade, porque ambos eram gêmeos. É muito interessante quando consideramos o que motivou Jacó, Senhor, a sair da presença da sua família e a ter uma caminhada individual. Nós vamos ver aqui o que ele aprendera com seus pais. Nós vemos que Jacó aprendeu que o Senhor era Deus, que Deus agiu na vida de Abraão com um chamado particular, um chamado maravilhoso. Ele obedeceu. Nós vemos o que seu pai Isaque também caminhou com o Senhor, teve grandes experiências, ele conhecia tudo isso. Mas Jacó
era o preferido da sua mãe, enquanto que Esaú era o preferido do seu pai. Pois bem, nós sabemos que Jacó foi o segundo que nasceu, e existia uma promessa, desde o ventre materno, quando sua mãe, Rebeca, estava grávida, e ela ouviu, sentia, um grande mover no seu interior e buscou ao Senhor. O Senhor lhe respondeu que o mais novo seria maior do que o primeiro. Pois bem, sua mãe Rebeca guardou isso no seu coração. E nós vamos ver que Jacó, ele pisou na bola. Ele pisou na bola não só com seu irmão. Na questão da primogenitura, que ele enganou seu irmão e comprou a progenitura. Enganou, não. O irmão se deixou enganar. Mas ele teve um outro fato extremamente importante, que foi a questão dele realmente enganar, agora sim, favoravelmente, o seu irmão. Enganou seu irmão com o prato de lentilha. Com o guisado, aliás, com o guisado. Por quê? O seu pai dera ordem e falara com seu filho Esaú para fazer um guisado e trazer a ele. Sua mãe, ouvindo isso, pediu que ele rapidamente apresentasse diante do pai o guisado que ela tinha feito. Cobrisse seu braço de pele para se passar por Esaú e receber a bênção destinada a Esaú. Ou seja, o que houve aqui? Jacó o quê? Cometeu uma traição, não só com seu irmão, mas também uma traição com seu pai. Pois bem, Rebeca ouviu que seu filho, Esaú, queria matá-lo por causa disso. E pediu que Jacó o abençoasse e o destinasse a sair de onde eles moravam. Pois bem, dessa forma saiu Jacó. Eu quero te dizer que ele saiu sem mérito algum. Assim como nós, amados, quando nós viemos para Jesus, não tínhamos mérito nenhum. Nada que agradasse o Senhor. Mas o que tinha em Jacó era a promessa de Deus. Sim, existia uma promessa a Abraão lá atrás, seu avô, de que abençoaria todos os seus descendentes, assim como sobre seu pai, a mesma promessa. O Senhor falou com Rebeca também da promessa. Ou seja, Jacó estava debaixo da promessa. E nós, amados, também estamos debaixo da promessa de Deus. Quando nós nos achegamos a Cristo Jesus, nós só tínhamos a promessa, não tínhamos mérito nenhum, absolutamente como Jacó. Nada por merecer, nada. No entanto, nós vamos ver o quê? Que o Senhor, naquele momento em que ele saía fugido, naquele momento em que ele estava cansado e que ele pegou aquela pedra e fez de travesseiro, e o Senhor lhe deu um sonho da escada de Jacó. Existiam muitos degraus e os anjos subiam e desciam, atingindo o céu. E é muito interessante que o Senhor diz assim, quando fala com Jacó: eu sou o Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaque. O Senhor não diz a Jacó: eu sou o Senhor teu Deus. Não. O Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E o Senhor fala com ele, faz um chamado. O Senhor se apresenta a Jacó naquela circunstância. E o Senhor diz: olha, eu vou contigo por onde você quer que for. Eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Você vai, mas você vai voltar a essa terra. E eu abençoarei todos os seus descendentes. Jacó prontamente disse: sim, Senhor, eu quero.
E aquilo que Jacó via seu pai fazer, ele fez também. Ele pegou aquela pedra, levantou e fez ali o seu primeiro altar. O primeiro altar de Jacó, de submissão ao Senhor Deus. De dizer sim, eu quero. Eu quero te dizer, amados, que quem não gostaria? Quem de nós não gostaria de ver os anjos subindo e descendo dos céus à terra em nosso favor? Todos nós gostaríamos disso. Jacó também. Só que a escada, os degraus, competia a Jacó subir. E tem mais. Um de cada vez. Não tem como subir essa escada que Deus mostrou a Jacó, pulando degraus. Não. Deus não permite que se pule degraus. Mas Deus trata em cada degrau. E Jacó, quando tomou essa atitude, subiu no primeiro degrau da escada. Eu quero dizer que existem coisas que nós vemos, inclusive dentro das igrejas. Nós sabemos o quê? Que não é porque somos filhos de pais que servem a Deus. Servimos a Deus desde o berço. Não. Nós precisamos tomar uma decisão e fazer uma escolha pessoal de aceitação de Cristo Jesus na nossa vida, de caminhar, de começar a subir a escada da nossa vida. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que a subida nessa escada é absolutamente solitária, é pessoal, é individual, assim como os nossos passos e as nossas decisões. E nós vamos ver o que dessa forma. Muitos dos filhos de servos de Deus aprenderam a viver dentro da igreja. Aquilo se tornou um hábito. Estar nas igrejas, frequentar a igreja, mas muitas vezes não passaram pela aceitação de Jesus. E eu vou te dizer, quem não passou pela aceitação de Jesus vive sempre dependendo da oração de outros, porque não teve uma experiência pessoal com o Senhor. E nossa caminhada com Deus precisa passar por uma experiência de aceitação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Eu fico me perguntando, dentro das igrejas, quantos estão habituados a ir na igreja e não tiveram as suas vidas transformadas? Porque o encontro com Cristo Jesus certamente transforma as vidas. Não tem como encontrar-se com Jesus e permanecer da mesma maneira. E nós vamos ver o que isso é um fato real. E Jacó deu o primeiro passo. Ele disse, sim, Senhor, eu quero. E nós vemos o que Jacó seguiu adiante. E o que aconteceu em seguida? Ele encontrou Raquel, que deu água aos seus animais. Raquel levou ao seu pai Labão. O pai Labão, que deixou ele estar ali, ofereceu trabalho. Ele se identificou quem era e permaneceu ali. Ele se apaixonou por Raquel. E é muito interessante que nós vemos o quê? Que ele fez um acordo com seu sogro, com seu futuro sogro. Eu trabalho 7 anos por Raquel. Vamos entender, amados, como Deus começa a trabalhar na vida de Jacó, uma vez que ele disse sim ao Senhor, para que ele conheça os princípios de Deus. É diferente conosco? Não. Jacó, amados, precisava entender o preço da traição, que ele tinha o que feito com seu irmão, com seu pai, e ele precisava entender que tudo tem consequências, que aquilo que eu semeio é aquilo que eu também colho. Esse é um princípio de Deus que Jacó precisava entender. E nós vamos ver o que o Senhor, quando levou até Labão, ensinava a Jacó responsabilidade de homem. Porque até então, quando ele saiu de lá, ele ouviu a voz da mãe,
Ele atendeu a voz do Pai, mas agora era ele por ele e ele com Deus. E ele precisava entender que o reino de Deus é constituído de responsabilidade e compromisso. Não é diferente conosco. Para saltar do primeiro para o segundo degrau, nós precisamos entender que o Senhor vai endireitar as nossas veredas e colocar dentro de nós princípios que regem o reino dos céus. E assim foi. E nós vamos que isso é respaldado pelos 7 anos, amado. O número 7 significa a obra completa de Deus para o homem na terra. Isso significa o número 7. E nós vamos ver que ele se propôs a trabalhar 7 anos por Raquel, ou seja, Deus estava nesse negócio, ok? E o que aconteceu? Quando passaram os 7 anos, seu sogro deu-lhe Lia, ou seja, uma traição. Ele sentiu, Jacó sentiu o peso de uma traição. O peso de realmente de trair, né? E as consequências disso. O que ele fez? Trabalhou por mais 7 anos por Raquel. De novo o número 7, ou seja, de novo, nós vamos ver o quê? Que Deus estava nesse negócio e moldando o coração de Jacó. Pois bem, nós vamos ver o que passado esses 7 anos, ou seja, 14 ao todo, ele recebeu Raquel por esposa. E nós vamos ver o que aconteceu? Raquel não tinha filhos. Sabe, amados, eu vejo que o Senhor estava ensinando a Jacó subir mais um degrau. Ela não tinha filhos. O seu pai houvera passado por isso. Isaac orou 20 anos para que Rebeca engravidasse. E que realmente isso aconteceu. E nós vamos ver o que? Que Jacó passou pela mesma situação, apesar de Lia dar-lhe filhos. Pois sim, Deus estava tratando com Jacó. E é muito interessante que depois desse período, dos 14 anos, ele permaneceu com Labão mais 6 anos. 6 anos. E aí é muito interessante o número 6. O número 6 significa o homem caído, né? O número do homem e do homem caído. Aquele que faz as coisas por si mesmo e aquele que está distante de Deus. Aí nós vemos o quê? Que foi a mão de Labão mesmo. Labão mesmo mudou o salário dele inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E Jacó ficava chateado com isso. Muito chateado. Claro. Mas o Senhor estava ensinando ele coisas preciosas do reino de Deus. Consequências, responsabilidade e presença. O Senhor estava mostrando para Jacó que a presença do Senhor era mais importante do que tudo isso. Tanto que diante dessa situação da mudança de salário, nós vemos que Deus dá um sonho para Jacó. Aquele o quê? De colocar aquelas varas descascadas em parte, né? Para que realmente nascessem aquelas crias para enriquecer Jacó. Eu quero te dizer, amados, que em todo ensino, quando Deus está conosco, o Senhor faz coisas maravilhosas e o Senhor nos dá estratégia no meio das dificuldades. O Senhor nos dá estratégias variáveis e deu a estratégia para Jacó. Até que chegou um ponto que Jacó disse, não, eu não quero mais permanecer junto do meu sogro Labão. Vamos, Raquel, Lia, pega tudo que tem, vamos pegar as ovelhas. E ele o quê? Realmente saiu da presença de Labão. De novo ele saiu como? Fugido, né? E nós vamos ver o que aconteceu. Passaram-se alguns dias, Labão percebeu e foi atrás. E nós vamos ver o que eles tiveram. Um momento de conversa e de reconciliação.
Sabe o que o Senhor ensinava para Jacó? Que ele precisava perdoar a Labão. Que ele precisava perdoar a Labão. Amados, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados. E ele tinha um acerto de contas ainda a fazer com Esaú. E o Senhor ensinava o coração de Jacó a perdoar Labão. Eles fizeram um acordo, eles levantaram testemunhas e eles se comprometeram realmente ali com perdão. E Labão abençoou Jacó, suas filhas, seus netos e tudo que estava caminhando com ele. E vinha a promessa, o Senhor falou, você vai voltar para a tua terra. Mas nós vamos ver o que existia, uma circunstância que pesava no coração de Jacó. Amados, levou 20 anos para Jacó sentir todo o peso daquilo que ele fizera a Esaú. 20 anos. E Deus tratando com ele. Não só com isso, mas tratando com os valores do reino. Ensinando Jacó a depender da presença do Senhor, a estar na presença do Senhor. Pois bem, nós vamos ver que ele começa a se preparar para encontrar Esaú. Ele começa a se preparar, ele vai dividindo em blocos, né? Os seus funcionários, né? Com seus animais, depois Lia, com seus filhos, e por último Raquel, perto dele. E ele falou, e vou mandar, cada grupo ele mandava presentes para Esaú. Ele separou algo para Esaú, e ele instruiu os seus servos com relação a isso. Mas existia algo mais que Jacó precisava entender. E ele quis, presta atenção, o Senhor não invadiu o coração de Jacó, mas Jacó quis conhecer a Deus mais de perto. E o que aconteceu? Jacó passou todos e ficou sozinho. Aonde? No vale do Jaboque. Esse foi um momento extremamente importante na vida de Jacó. E é importante nas nossas vidas quando nós queremos mais do Senhor. Quando nós vemos que o Senhor já colocou dentro de nós os princípios do reino, onde o Senhor tratou com o nosso coração, onde o Senhor mostrou que o seu perdão para nós foi extremamente importante e que trouxe paz. E que quando nós perdoamos, nós temos paz. E nós vamos ver o que lá vai Jacó, no vale do Jaboque. E lá durante uma noite, ele luta. E toda a palavra diz, tem uma tradução que diz que quando ele perguntou qual o teu nome, para aquele anjo com o qual ele lutava, em uma tradução diz maravilhoso. Em outra ele fala, por que perguntas? Né? Ou seja, com quem ele lutava? Com o próprio Senhor Jesus. E é muito interessante que nós aprendemos aqui que Jacó tinha sido ensinado, tratado com relação à perseverança. Que tinha sido tratado no perdão. Tinha sido tratado na sua dependência de Deus. Mas ele queria algo mais. Ele queria uma certeza, uma convicção absoluta que o Senhor estava com ele naquele momento. E quando nós paramos na nossa caminhada com Cristo Jesus e observamos esse momento da escada, degraus, nós vamos ver o que esse encontro de Jacó com Cristo Jesus se deu por quê? O que isso representa para nós hoje? O nosso batismo com o Espírito Santo, amados. Onde nós desejamos mais de Deus. Nós queremos estar na presença do Senhor.
E ele desejou ardentemente. Eu quero te dizer uma coisa extremamente importante. Esse degrau da escada, como todos os demais, é solitário. É você e o Senhor. Por isso ele estava no vale do Jaboque. É você e o Senhor. Sou eu e o Senhor. Somos nós e nossas decisões pessoais. E Jacó desejou ardentemente mais do Senhor. Uma convicção absoluta. Assim nós, quando buscamos o batismo do Espírito Santo, nós queremos ser ousados, queremos ser fortalecidos, queremos andar segundo o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Queremos ser verdadeiramente ousados naquilo que nós fomos chamados. E é muito interessante que o anjo do Senhor feriu a coxa de Jacó. E alguém podia perguntar, mas por que feriu a coxa de Jacó? Amados, porque a unção tem um preço. A unção tem um preço para pagar. E aquele que é marcado pela unção do Senhor, traz as marcas disso na sua vida. Talvez você olhe para trás e pergunte, meu Deus, por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Por que eu passei por aquilo outro? Eu quero te dizer que Deus está te ungindo para servir pessoas que passaram pelas mesmas circunstâncias. E nós sabemos o quanto isso custou. Nós sabemos a dor de perdas. Nós sabemos a dor de enfermidades. Nós sabemos a dor de tantas situações. E muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que isso só acontece conosco. Não. A unção serve para nós olharmos de lado, olharmos para trás e ver quantos passam pela mesma coisa e que nós fomos ungidos pelo Senhor para lidar com essas circunstâncias. E nada como entender a circunstância do nosso próximo, a dor do nosso próximo, quando nós passamos por ela também. E Jacó saiu daqui mancando. Saiu daqui mancando. E a palavra de Deus fala que ele carregou isso até o final da sua vida. E nós vamos ver o que ele recebeu ali, uma unção especial de Deus. Sabe, amados, Jacó estava com medo do seu irmão. Jacó estava com muito medo de encontrar o seu irmão. Ele precisava desse revestimento. E o que aconteceu? Ele encontrou-se com Esaú. E eu quero te dizer que quando nós estamos na presença, quando buscamos o Senhor nos surpreende. Nos surpreende de um modo magnífico. Ele já havia perdoado Labão. Ele já havia recebido uma unção do Senhor. Estava pronto para chegar diante do seu irmão. E assim foi. E o que aconteceu? Ele encontra Esaú e pergunta, mas o que é isso? O que é esse monte de homens trazendo presentes e presentes? Ele fala, é para você, meu irmão. Para você, meu Senhor. Porque eu tinha medo de que você não me recebesse. Esaú fala, não, eu não preciso disso. Eu sou muito rico. Eu tenho muitos bens. E ele insiste. Ele insiste de tal forma que Esaú aceita. Eu quero te dizer, amados, que esse foi um momento extremamente importante na vida de Jacó, onde o Senhor completou uma obra iniciada quando ele saiu de casa, antes mesmo dele sair de casa, para que ele sentisse o que é a graça poderosa do perdão. Pronto, ele estava pronto para retornar. Ele estava pronto para receber o melhor de Deus. E Deus fez. E o Senhor preparou Jacó com Lia, Raquel e as concubinas
para levantar o povo de Israel. Naquele tempo o povo hebreu, né? E nós vamos ver o que o Senhor levantou as 12 tribos. E até hoje o Senhor fala conosco através das 12 tribos de Israel. Pois bem, eu quero te dizer, não sei em que estágio você está da tua escada. Não sei se você já aceitou Jesus. Não sei se o Senhor está trabalhando com você na tua responsabilidade, no compromisso. Não sei se o Senhor está tratando com você nas consequências daquilo que você plantou lá atrás. Não sei se o Senhor está tratando com você com a perseverança. Com a perseverança diante do Senhor. E não sei se o Senhor não está trabalhando contigo com relação ao perdão. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que esse momento foi primordial na vida de Jacó, quando ele aprendeu a perdoar Labão. Muitas vezes nós esperamos que o outro se arrependa, mas não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a perdoar, porque os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim, para que você e eu tenhamos paz. Quando o Senhor nos diz para perdoar aqueles que nos machucaram, que nos feriram, o Senhor está querendo libertar você. E eu te convido nesse instante, se o Espírito de Deus está trazendo a sua memória, pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram, não importa o tamanho da ferida, não importa se a ferida foi de abandono, se a ferida foi de abuso, se a ferida foi de uma traição. Não importa o tamanho da ferida, importa o tamanho do perdão. 20 anos. 20 anos. Jacó carregou isso dentro dele. E o Senhor não quer que você carregue isso por tanto tempo. Eu te convido nesse instante a decidir perdoar. Perdão é decisão. Começa com decisão de perdoar. E eu poderia contar aqui inúmeros benefícios e bênçãos que Deus trouxe quando eu perdoei alguém. O Senhor olha para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor olha para você. Mas eu quero te dizer, lembra que a palavra é uma espada de 2 gumes. O Senhor olha para você, para que você tenha paz. Mas o Senhor age no outro também. O que o Senhor vai fazer? Não fez com Esaú? Não deixou o coração de Esaú pronto para perdoar Jacó? Assim, amados, o Senhor faz. E eu quero te convidar nesse momento, em nome de Jesus, a decidir perdoar quem te machucou. Inicie o processo. Declara com a tua boca, Senhor, eu perdoo fulano de tal, em nome de Jesus. E prossiga com isso. Todos os dias, diga em voz alta, eu perdoo fulano de tal, em nome de Jesus. Eu o abençoo em nome de Jesus. E você vai ver que o Espírito Santo é a teu favor, para te libertar desse jugo e te trazer paz. E te deixar pronto para o surpreendente de Deus. Declare. Quando você, todos os dias, fizer isso, você vai ver que o Espírito Santo vai te colocando amor por essa pessoa. Você pode abençoar a sua casa, os seus filhos, a sua vida profissional. O dia que você abençoá-la, com toda a sorte de bênçãos que você gostaria para você, saiba, foi completado o objetivo do perdão. Você subiu mais um degrau da tua escada.
para ver as maravilhas do Senhor. Ou talvez você já sirva ao Senhor, já tenha esses princípios dentro de você e você esteja ardentemente desejando o batismo do Espírito Santo. Por que eu disse que era Jesus? Porque Jesus é o batizador no Espírito Santo. Então somente creia. Quando eu me converti e eu li que esses sinais acompanhariam os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão de enfermos, curarão os enfermos, expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu disse, Senhor, eu quero isso para minha vida. Busquei e desejei ardentemente que o Senhor me enchesse com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor fez. E o Senhor, o que derramou uma nova unção, um novo tempo na minha vida. E faz isso com você também. Que você busque isso diante do Senhor. E que em nome de Jesus você receba agora a unção do Espírito Santo de Deus para um novo tempo, novos degraus, novos desafios na presença do Senhor, porque o Senhor é contigo. Eu quero te dizer que o Senhor levou Jacó, mas o Senhor trouxe de volta. Muitas vezes o Senhor vai trazer de volta coisas do seu passado para que sejam acertadas no tempo atual. Preste atenção, preste atenção. Às vezes pessoas que você magoou e nem soube. Outras vezes aquela pessoa que te magoou. E muitas vezes, assim como você não soube que machucou alguém, muitas vezes as outras pessoas também podem não saber que te magoaram. Tempo de reconciliação e paz. Tempo de encontro de Jacó e Esaú. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, nesse dia, que você está nessa escada assim como eu. E que nós precisamos subir os degraus para ver os anjos do Senhor subirem e descerem com todas as bênçãos. Quando eu vejo isso, eu me lembro da palavra do Senhor. Quando o Senhor diz para nós em Efésios, o Senhor já tem para nós todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E nós precisamos trazê-las ao mundo físico. Como vamos fazer isso? Oração, obediência, intimidade com o Senhor. E eu desejo que o Senhor faça isso na sua vida. Que o Senhor traga à existência todas as bênçãos que Ele já conquistou na cruz para você. Que os seus degraus possam ser escalados e os anjos do Senhor subam e desçam a teu favor. Aprenda com Jacó, como eu aprendi com Jacó. E que o Senhor te leve mais longe do que você imagina. Levou Jacó às 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos falam conosco até hoje. O Senhor deu toda a terra ao povo de Israel. O que o Senhor quer te dar é muito maior do que você pode imaginar. E eu quero orar por você por isso. Pai, em nome de Jesus, Deus presente, Deus santo, que fala conosco através da tua palavra bendita. Deus que conhece nosso ontem, nosso hoje, nosso amanhã e que nos predestinou à vida eterna. Muito obrigado, ó Pai querido, porque nós não somos filhos bastardos. Muito obrigado, ó Pai querido, porque Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo para nos aproximarmos da cruz pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou através do Seu sangue. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela constância da Tua graça.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não se demove dos teus planos perfeitos na nossa vida. Muito obrigado, Pai querido, porque nós estamos debaixo da bênção dos nossos antepassados que serviram ao Senhor. E os nossos filhos estão debaixo da bênção que nos é prometida por Ti, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, que cada um tenha a revelação do Teu Espírito nessa caminhada. A revelação daquilo que o Senhor quer fazer em cada uma das suas vidas. Pai, o Senhor tem promessas enormes, grandes, muito maiores do que nós podíamos imaginar. Pai, que teus filhos e tuas filhas, Senhor Deus, decidam, caminhem e andem na luz da tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já nos conquistou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Muito obrigado, ó Pai querido, porque a tua palavra diz quais são os teus planos para nós, ó Pai. Planos e pensamentos de paz e prosperidade. Sim, Pai, estes são os teus planos para as nossas vidas. De paz no nosso coração, de uma caminhada segura contigo. De uma caminhada com Cristo Jesus. Sabendo, Senhor Deus, que os nossos passos são guiados por Ti. Vem agora sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Sejam eles edificados na Tua palavra. Santificados, Senhor Deus. Purificados, em nome de Jesus. Vem com a Tua graça, Pai. Que em cada momento das Tuas correções, que nós possamos permanecer firmes em Ti. Atentos ao ouvir a voz do Teu Espírito. Atentos a obedecer a voz, Senhor Deus, do Senhor nas nossas vidas. Coloca, Senhor Deus, os sapatos certos nos nossos pés, as vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Unge a nossa mente com a nova mentalidade em Cristo Jesus. Dá-nos um coração amoroso, Pai, primeiramente para contigo, um coração de adorador em espírito e verdade. Mas dá-nos um coração servil. Dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dá-nos um coração pronto, Senhor Deus, a nos arrependermos quando caímos. Querido Deus, que nenhum dos teus planos sejam frustrados nas nossas vidas. Na vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Nos seus lares, no meio da sua família. Pai querido, e nós tomamos posse dos teus planos eternos, de paz e prosperidade, para todo aquele que invoca o teu santo nome. Te agradeço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.